Fala galera, beleza? André Okazaki aqui e o vídeo de hoje é para você que tá aí se garfando com aquele código que tá difícil de mexer, que não tem teste, que tá ruim ali, você mexe uma coisa quebra outra, e aí você fica pensando, pô, o código é ruim, e aí não dá para testar ele, o que eu faço? Eu tento mexer, por onde eu começo, que diabo que eu vou fazer aqui com esse código? É uma dúvida que pega todo mundo, não só os iniciantes, mas pega muito também para quem é experiente. Eu acho que essa realmente é uma pergunta que é uma dúvida, né? Que não tem idade, não tem nível de experiência que tenha limite. Todo mundo acaba esbarrando com esse problema e a gente vai tomando decisões diferentes, né? A gente trata aquilo com humores diferentes também. Né? Tem gente que reclama, tem gente que arruma, tem gente que não faz nada. Então, no final das contas, a gente sempre acaba com aquele receio de se, pô, será que é melhor mexer? Será que é melhor fazer um teste? Será que é melhor deixar do jeito que está mesmo? Então, tenho passado bastante sobre isso nessas últimas semanas aí, e acho que é interessante a gente trocar uma ideia, até para te ajudar aí, para a gente ver se melhora um pouco a sua vida. O primeiro ponto aqui que eu queria discutir é, pô, será que existe código ruim mesmo? Eu vejo um monte de gente falando na internet lá que mexe, que faz coisas muito legais, mas será que só aqui na empresa tem código ruim? Na empresa que eu trabalho? Ou será que é só porque eu que estou de mau humor, ou eu que não estou estudando direito, não estou entendendo as coisas que tem lá? Existe sim código ruim em todo lugar. Em todo lugar que você for, em toda empresa que você for, empresas grandes, empresas pequenas, não é tão diferente assim quanto a gente acha. Mas como eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu sobre código feio e código bonito, eu vou deixar ele linkado aí em cima, caso você queira ver. Lá eu falei que código ruim, de verdade, é o código que não funciona. Esse aí também existe bastante nas empresas. Código ruim é aquele que não atende o negócio. É aquele que você bota em produção e não atende os requisitos, não gera valor para a empresa, não resolve as necessidades do seu cliente. E, cara, existe muito disso, muito, mas muito assim, vocês não fazem ideia. Infelizmente tem. Principalmente empresas muito grandes, não, de produção de software ali, como solta muito dinheiro, tem muita gente trabalhando ali. Cara, acontece demais, infelizmente. Mas isso, para mim, de verdade, é um código ruim. Mas também existe o código que é mal feito. E esse código mal feito, ele atrapalha sim. Como eu falei nesse vídeo também, o código ruim é o que não funciona, mas quando o código também está mal feito, atrapalha muito. Deixa a nossa vida mais difícil. Né? A gente tem muito problema para manter o software. Você abre o código e aí você vai ver aqueles métodos com uma lógica extremamente confusa. Que você, um ser humano comum, médio, não consegue entender o que está escrito no método. Você tenta ler a regra, você tenta acompanhar o fluxo, você debuga, mas não dá para entender. Você fica pensando, pô, mas por que tem um if desse jeito aqui? Por que ele sai do loop nesse momento? Mas por que faz isso? Por que ele chama esse método? O método faz uma coisa, mas o nome dele faz outra coisa? É confuso de entender. Isso existe demais. Outra coisa que existe em abundância nas empresas por aí é não seguir a arquitetura base do sistema. Por pior que seja, na maioria das vezes até existe uma arquitetura. Tudo bem que, né, provavelmente você vai pegar uma situação aí que também não tinha arquitetura nenhuma. Né? O cara só foi vomitando código lá e fez do jeito que deu. Mas geralmente, se a empresa é pelo menos minimamente organizada ali em termos de funções ou em termos de estrutura de equipes, provavelmente alguém pensou numa arquitetura. Ou pegou um desenho pronto, que ele viu na internet, um exemplo, alguma coisa assim, uma arquitetura de referência para começar a construir o sistema. E o que a gente tem que fazer é pelo menos seguir a arquitetura base. Né? A gente tem que olhar lá e tentar entender como as coisas estão funcionando antes de mexer. E aí depois que você entende, você pode concordar ou você pode discordar. Não tem nenhum problema. Mas na maioria das vezes não é isso que a gente faz. Né? As pessoas entram no código e começam a fazer alterações aleatoriamente. E aí você vai ver uma regra que devia estar num lugar, está em outro. E aí não tem reaproveitamento. Aí como não tem reaproveitamento, o cara vai lá dar Ctrl+C, Ctrl+V no outro lugar.
E aí, lógica confusa, pô, eu mexi aqui, mas não resolveu o problema. E aí você descobre que está duplicado aqui em outro lugar. É uma mistura de problemas, né, que eles vão se acumulando. E quanto mais o tempo passa, pior isso fica. E no caso da arquitetura, ainda tem o agravante da quantidade de pessoas que passam no seu time. Se o sistema que você mexe hoje aí ele é de médio para grande, você já vai ter provavelmente muita gente mexendo lá. E ao longo do tempo, o software aí, se ele tiver uma vida média de 5, 10 anos talvez, você vai ver, cara, passa dezenas de pessoas para mexer nele. E aí cada um tem uma ideia, cada um quer fazer de um jeito. E no final ninguém para entender como deveria ser, né? Como a pessoa que desenhou a base do sistema imaginou que as coisas deveriam ser feitas. O sistema pode evoluir, mas com base em alguma coisa, né? A gente geralmente, você passa nas empresas aí, ninguém respeita nada. E aí, software desse tipo é muito difícil de manter. Não dá. Você vai mexer, vai corrigir um bug que era para demorar 2 horas, demora 8. Demora 2 dias. E às vezes, você fica 1 dia e meio procurando o problema e aí você gasta 10 minutos para resolver. Acontece demais também, né? É porque o código está ruim, é porque não tem teste. Né? Ninguém se preocupou em fazer teste. Então, existe código ruim? Código ruim é o que não funciona e que não atende o requisito. Né? Não funcionar é não atender o requisito. Agora, também existe o código mal feito ali, código ruim que está mal feito. E esse atrapalha demais mesmo. Quando a gente bate o olho nesse tipo de código, pela minha experiência aqui na área, eu percebo que tem 3 tipos de pessoas. Tem pessoas que não percebem. As pessoas olham e realmente não enxergam problema naquilo. Porque elas não estudam, porque às vezes não tem experiência, simplesmente acabou de chegar e teve pouco contato com visões diferentes, né, com sistemas diferentes. Às vezes ela simplesmente não consegue ver que aquilo é um problema. Para ela é normal, é só um monte de linha de código que executa. Então, quanto menos conhecimento você tem, menos você vai perceber que um código está ruim. Que a lógica está difícil de mexer. Cara, para quem não sabe ler chinês, por exemplo, pegar um livro em chinês dá na mesma. Você não vai entender nada do que está lá. Mas se alguém te der pelo menos uma direçãozinha ali e falar assim, não, arruma esse quadradinho aqui, que se você vê toda vez esse quadradinho errado, você arruma ele. A pessoa já consegue começar a mexer lá, a corrigir o livro. Então, tem gente que realmente não percebe. E não, veja, não é um demérito, tá bom? Não estou dizendo aqui que as pessoas são ignorantes e que não sabem, não. Até porque isso acontece em vários níveis diferentes. Arquitetos experientes, né, profissionais experientes também podem olhar e não perceber. Então, às vezes, não é um demérito que você não saiba. Né? É só uma situação atual da pessoa. Né? Agora, ela não sabe. Nada impede que daqui 10 minutos, que daqui a 1 ano, 10 anos, ela comece a perceber. Né? Então, tem gente que realmente não enxerga. Tem gente que até enxerga, mas não liga. Tem gente que olha e fala, isso aqui tá com problema, mas eu não vou ficar arrumando isso. Porque, cara, não liga porque não liga, sabe? Isso aqui não é problema meu, isso aqui é problema da empresa. Isso aqui, cara, tá errado, mas tá assim, faz mó tempão, deixa assim mesmo. Isso aqui depois a gente arruma. Acho que é a frase que a gente mais escuta, né? Não, anota aí, depois a gente faz. E simplesmente não liga. Também não é um demérito. Eu não acho que seja a melhor atitude do mundo, mas não acho também que seja um demérito. Muitas vezes, no ritmo que a gente fica aqui de correria, tá, a gente acaba se acostumando a trabalhar desse jeito. Sabe? A não pensar em desafiar o status quo. As coisas estão funcionando. Eu preciso entregar meu trabalho. E, cara, quando der 5 horas da tarde, eu quero sair, desligar e fazer outra coisa. Esse é o ritmo de vida que a gente leva hoje, infelizmente. Então acaba produzindo muita gente que às vezes até gosta do trabalho, mas vai perdendo a paixão pela coisa. Porque de tanta gente correr, cara, enche o saco. É diferente de um dia você não estar bem e não querer fazer. Né? Tem gente que realmente não liga por anos a fio. Assim. Eu já trabalhei com gente que, cara, olhava para as coisas e falava, deixa assim mesmo, tá tudo bem. E vamos entregar, e vamos pegar a próxima atividade. Tarefeiro mesmo. Né?
E a pessoa tem seu valor também, né? Um profissional de valor também. A gente não pode, né, julgar só porque a pessoa não liga. É o ritmo dela e tá tudo bem. Isso pode ser um problema para a empresa? Pode ser um problema para a empresa, sim. Mas aí já é uma situação que é a empresa que tem que lidar, né, com a pessoa, não com o contexto todo. Né? E aí fazer algum trabalho para incentivar que a gente olhe, para que a gente ligue para isso, né? Sei lá. Mas aí é muito pessoal. Só estou dizendo que existem pessoas que realmente não ligam. Ou não ligam porque não querem se envolver com problemas. Elas querem só fazer a parte dela ali. E tá tudo bem também querer fazer a sua parte, desde que você faça. Né? Tá tudo bem também. E tem gente que não liga porque não quer saber mesmo. Ah, cara, eu vou fazer outra coisa aqui e tá tudo bem também. Né? Não tem problema nenhum. Agora tem um terceiro tipo de pessoa que é aquele tipo de pessoa que reclama muito. Que olha para os problemas e fica lá xingando. Pô, mas por que fez isso? Por que fez assim? Mas por que a gente não fez diferente? Mas por que não sei o quê? Ah, porque isso aqui tá ruim demais e não dá para mexer. E aí toda vez que chega a demanda a pessoa reclama. Ah, mas isso aqui não dá para fazer, está ruim. Isso também tem bastante no mercado. E eu acredito que sim, há um demérito em ser assim. Gente desse tipo costuma trazer muita negatividade para as equipes. Geralmente são pessoas que estudam muito, que têm conhecimento, que até sabem trabalhar bem, mas elas ficam reclamando. A gente se acostuma a reclamar. Se você parar para pensar aí na sua vida, você se acostuma a reclamar de tudo. Quanto mais você reclama, mais você continua reclamando. A gente reclama do governo, a gente reclama dos políticos, a gente reclama, cara, de 300 coisas no dia. A gente reclama das injustiças que a gente vê no jornal, reclama do time que perdeu, reclama da sogra, da esposa, do marido, do sogro, dos filhos. Mas a gente reclama de tudo. Então, é um comportamento normal do ser humano também. É só um problema porque às vezes traz um pouco de negatividade para o time. Como eu disse, é muito fácil reclamar. Né? Quando a gente está reclamando, existem várias coisas que acontecem ali, né? Internamente na nossa cabeça. Mas quando a gente fala, pô, o código tá ruim, eu não consigo fazer um teste nessa porcaria aqui porque não dá, tem muito acoplamento, o código tá difícil de entender, eu vou demorar 2 semanas para fazer um teste aqui. E aí quando a gente começa a falar esse tipo de coisa, na verdade o que a gente está colocando aqui, o que a gente está alimentando na nossa mente, é colocar a culpa no outro. É falar que, pô, o código tá ruim porque o outro fez um trabalho ruim. Né? A outra pessoa não fez um trabalho bom. E aí tá me atrapalhando, tá prejudicando o time. Se você pensar nisso mais a fundo, você vai ver que esse tipo de coisa, apontar o dedo, né? Falar que o outro tá fazendo as coisas errado, acaba tirando a sua responsabilidade. Né? Porque se o outro fez uma coisa errada, você não está fazendo a coisa errada. Né? E aí você acaba se posicionando do lado certo da questão. Como se você dissesse, ah, mas então se eu tivesse feito, estaria certo. Mas agora já é tarde demais, porque o outro fez um negócio ruim lá. É isso que a gente está falando quando a gente reclama. Né? E é por isso que é negativo. Porque a gente fica apontando para os outros. Mas a gente geralmente não aponta para nós mesmos. Né? A gente tende a tirar a nossa responsabilidade do problema. Como se aquilo não fosse um problema nosso. E agora é um problema da empresa que a empresa tem que lidar. E veja, não estou dizendo aqui que você faz isso e isso é péssimo para sua carreira ou é péssimo. Não. Como eu disse, todo mundo faz isso, de alguma forma. Você pode não reclamar porque tecnicamente você não encontrou um código ruim, mas com certeza você reclama porque alguém acha que alguém quis te ferrar lá porque cortou seus prazos, ou porque não investe em não sei o que lá, ou que não dá treinamento. São várias coisas que a gente internamente tá colocando a culpa no outro para tirar a nossa responsabilidade. E sempre se colocar do lado certo da questão. Ah, eu não estou errada, a empresa está errada, a pessoa que fez o negócio aqui que está errada. É por isso que é fácil reclamar. E de novo, não estou dizendo que você é assim, ponto final e já era. E você está fazendo tudo errado da sua vida, da sua carreira profissional aí. Não é isso.
É só para você ter a consciência do quanto é fácil reclamar das coisas. Eu não me excluo disso. Eu também sou assim. Todo mundo é assim. Não é que não tem como fugir, a gente tem como reduzir, pelo menos, né? Mas acontece, é um reflexo do ser humano esse. Né? É uma coisa que já está na nossa cabeça aqui, é difícil de ficar mudando. Então, mas a primeira coisa que você precisa saber para conseguir mudar alguma coisa que não é positiva, um comportamento que não é positivo, é entender que o comportamento acontece. E por que ele acontece, principalmente. Né? Se você nem sabe, você vai entrar no mesmo grupo da pessoa aqui, ó, que não percebe. Você não percebe que aquele comportamento é negativo porque você não enxerga. E aí, quando você está reclamando do trabalho do outro lá, você está fazendo isso. Então é isso que eu quero te mostrar. Não é que eu estou falando que você está fazendo tudo errado na sua vida, não. É só que todo mundo faz. E aí, agora que você já sabe que é fácil reclamar, acredito eu que vai ficar mais fácil para você começar a perceber quando você está reclamando demais. Quando eu percebo que isso está acontecendo, eu começo a fazer algumas coisas para evitar. Uma delas é tentar parar de reclamar muito. Senão eu tento reclamar menos e fazer outras coisas. Como eu disse, quanto mais você reclama, mais lenha na fogueira você coloca. E vai te gerando estresse. Sabe quando você está assistindo lá o Cidade Alerta, por exemplo, aquele jornal desgraceira que passa na TV? E você começa a assistir, para pensar nisso, você começa a se sentir revoltado, você se sente revoltada. E cada notícia nova que passa, você fica mais revoltado, mais revoltada. Né? Dificilmente o jornal te coloca numa sequência de boas notícias. Né? Olha que legal, porque isso aqui aconteceu, e olha que muito bonita essa atitude, olha que... O jornal não faz isso, porque as pessoas gostam de ver desgraça. É o que dá ibope. Então o jornal vai te alimentando com coisas para te deixar indignado, para te deixar indignada. E começa a perceber, se você assiste jornal, se você fica lendo noticiário, começa a perceber como isso afeta seu humor. Como isso te deixa mais tranquilo ou mais estressado. Ele sempre te deixa mais estressado, sempre te deixa mais agitado. Né? Porque mexe com o seu psicológico ali. Quando você reclama no trabalho, é a mesma coisa. Né? Quando você está reclamando lá, falando que o outro está fazendo um código ruim, que você não consegue arrumar, só está te gerando mais revolta. Não está resolvendo o seu problema. E é por isso que é melhor, quando você vê que você está reclamando muito, é melhor parar um pouco. Né? Reclamar um pouco menos. Tentar pensar de outras formas. Né? E quando isso acontece comigo, tem algumas coisas que eu começo a fazer de diferente. Então, o que você faz nessa situação? Mas o que eu posso fazer então? Em vez de ficar reclamando, o que dá para fazer? 3 coisas muito simples que você pode fazer no seu dia a dia. Talvez não sejam fáceis, mas são simples de fazer. Se você vê um bug no código, corrige o bug. Não deixa para corrigir depois. Muitas vezes você vê um código que você claramente percebe que tem um bug lá. Às vezes um contexto de negócio, às vezes é um null reference que passou e você sabe que às vezes ali entra nulo. E aí, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. Se você trabalha há bastante tempo na área, eu acredito eu que isso já deve ter acontecido várias vezes com você. A gente vê o bug, não corrige ele e depois dá problema em produção. Apita um negócio gigante lá. E aí você tem que sair correndo para arrumar. E aí não vale a pena. Se você vê um bug e aquilo claramente é um bug, corrige. Não deixa para corrigir depois. Às vezes você acha que é um problema da empresa, esse problema pode ser seu. Pode ser que a bucha estoura na sua mão e você que vai ter que correr. Então, viu o bug? Corrija. Se você viu um código ruim, melhora ele. Não deixa código ruim parado. E não é que assim, mas toda vez que eu ver um código ruim eu vou ter que melhorar, eu nunca mais vou trabalhar, eu só vou ficar arrumando código ruim. Não é sobre isso. Né? Mas às vezes você só não precisa fazer um monte de coisas. Né? Às vezes a sua melhoria é só uma coisa pequenininha.
Mas a gente tem a tendência de olhar pro código ruim e ficar reclamando. Mas que porcaria isso aqui, mas que droga isso aqui, por que a gente fez desse jeito? E não melhora nunca. Se você é uma pessoa que consegue perceber que aquilo é um problema, você precisa melhorar. E tem várias coisas que você pode fazer para melhorar também. Uma coisa que dá muito certo é colocar um fluxo de code review no seu time. A gente faz isso no trabalho já há mais ou menos uns 3 anos. E traz um resultado muito positivo, eu posso te afirmar. Às vezes as pessoas me falam isso, não sou eu que estou te falando. Eu escuto, já escutei de várias pessoas que trabalham comigo falar que, pô, eu não achava que a gente pegaria tanto problema com code review como a gente pega. E muitas vezes não é só sobre código ruim mesmo. Há uma lógica torta aqui que podia ser melhor. Muitas vezes a gente pega problemas de negócio, impacto de negócio. Não, você não pode fazer isso aqui, essa regra aqui não. Essa regra tem que estar em outro lugar, porque depois eu vou ter que usar ela aqui, ó, e aí eu não vou conseguir reaproveitar. Então a gente precisa modelar melhor. Ah, não, mas ó, essa alteração que você fez vai quebrar a minha alteração. Então, pô, vamos ver aqui, vamos juntar as duas alterações. Não, ó, se você fez errado mesmo, isso aqui precisa ser corrigido. Cara, a gente pega muito problema, é impressionante. Code review ajuda muito nessa parte, né? Muita gente acha que code review é fiscalização, né? Ah, porque você vai pro code review, vai ficar alguém lá, sei, tá fazendo bobagem, né? Não tá trabalhando, né? E não é isso. Na code review é uma troca de experiências. É uma forma que você tem de dividir tanto a sua experiência técnica quanto a sua experiência de negócio. Você vai ter a oportunidade de dividir isso com seus amigos, com o pessoal do trabalho. As coisas que você sabe, nem sempre, às vezes, agora que a gente está mais remoto, né, é até pior, mas mesmo quando a gente estava um do lado do outro ali, era muito comum a gente trabalhar com fone de ouvido aqui, ó, você senta lá, trabalha o dia inteiro, sem falar com as pessoas. Então, às vezes, só de você ter um fluxo de revisão, força você a trocar informação com as outras pessoas. Elas vão saber o que você está fazendo, elas vão saber o que você está alterando, por que você está alterando. E muitas vezes eu aprendo muito com code review. Cara, já aprendi dezenas de coisas novas que eu não sabia. Porque às vezes a pessoa conhece um recurso do C Sharp lá, o outro conhece um recurso do framework. E aí você vai aprendendo. Pô, isso aqui é legal, não sabia. E só de ler o código, né, já traz uma coisa. Às vezes eu nem passo no fluxo de aprovação, mas eu bato o olho no código para ver. É muito legal. Então, se você viu o código ruim, melhore. E tem vários jeitos de melhorar. Não é só enfiar a sua mão lá no código. Como, por exemplo, fazer code review. Dá para melhorar sim, de vários jeitos. Não precisa só ficar reclamando, não. Dá para fazer outras coisas. Terceira coisa. Se não tem teste, cria um. É muito comum também a gente olhar para o código e falar, pô, mas isso aqui não tem teste, que porcaria. Começa a fazer teste. Seja o primeiro a fazer. Se você tem conhecimento, se você tem interesse de fazer, faça. Muitas vezes as pessoas caem nesse grupo aqui, ó. As pessoas não percebem que é um problema não ter teste. Você está aqui no canal, está me ouvindo falar sobre teste de unidade, não sei há quanto tempo aí. E, cara, você começou talvez a se acostumar com isso. Porque começou a cair na sua percepção. Mas tem gente que não liga, tem gente que nem sabe que existe teste de unidade. E não é uma deficiência da pessoa exatamente. É só uma fase. Você também passou por ela. Então, quando você cria um teste num lugar que não tem, você fomenta várias dessas coisas. Né? Você fomenta a criação de um teste e a pessoa que não sabe que teste existe, ela começa a ver que existe. E fala, nossa, que legal, o que é isso aí que você fez? Teste de unidade? O que é teste de unidade? E aí você tem a oportunidade de mostrar para a pessoa. E às vezes ela curte também, ela só não conhecia. Outra coisa que isso traz também, né, quando o seu sistema não tem teste e você cria um, você começa a mostrar para as pessoas que é possível. Eu posso falar isso com bastante autoridade, porque eu faço isso a todo momento. Muitas vezes as pessoas não têm ideia de que dá para testar. E aí quando você que já tem mais, pelo menos, percepção, né? Talvez já tenha algum conhecimento para fazer teste, quando você mostra um caminho,
as pessoas percebem que é possível. Sabe quando você assiste um vídeo de parkour e aí o cara tem uma parede gigantesca lá no vídeo? E você fica olhando para aquela parede e fala, ah, cara, não dá para pular essa parede, não tem como você escalar do chão e subir. E aí vem um cara que faz parkour, ele vem correndo, dá 2 pulos ali na parede e ele sobe. E quando você olha, você fala, ah, até que dá. Mas antes dele fazer, para você não era possível. Quantas vezes você já não passou por isso na sua carreira? A gente olha para uma parede e não consegue passar por ela. A gente fala, cara, por aqui não dá. Ou dou a volta ou cava um buraco, mas assim, por cima não dá para passar. E aí vem o maluquinho do parkour que pula e até que dá, certo? Talvez se eu tentar fazer igual ele eu consiga. Então, no momento que você coloca um teste novo lá no seu sistema, você está fazendo essa mesma coisa. Você está mostrando para as pessoas que é possível testar também. Que ela também pode. Ah, mas eu não tenho conhecimento. Aí é outro problema. Mas pelo menos elas começam a vislumbrar que é possível. Tanto que quando eu começo a criar testes em sistemas que não tem, a tendência é que as pessoas começam a seguir. Elas seguem um padrão. Então, se ela simplesmente olhar e falar assim, ah, quando eu fizer a minha alteração tem que fazer um teste, tem gente que vai cair aqui no não liga, porque não liga. Ah, eu sei que dá, mas eu não vou fazer, porque eu não quero me comprometer com isso. E tá tudo bem também. Mas tem gente que liga. Tem gente que vai olhar e vai falar, pô, isso aqui é legal, vou fazer. É interessante, vou tentar aprender. Então, fazer teste onde não tem incentiva também as pessoas a fazerem. Experimenta para você ver. Eu tenho certeza que vai dar um resultado, vai ser surpreendente. Como já foi para mim antes. Até hoje, às vezes, eu me surpreendo. Né? Pessoas que eu nem imaginava que ligavam para o negócio começaram a me perguntar. Começaram a querer saber como é que faz. Porque, às vezes, a pessoa só está na categoria do que não percebe. Ela não está na categoria do quem não liga, não. Só você que não sabia que era isso. E aí, quando eu falo para você, pô, viu o bug, corrija. Viu o código ruim, melhore. Se não tem teste, cria um teste. Você não precisa corrigir todos os bugs do sistema. Você não precisa corrigir todos os códigos ruins que tem lá. Você também não precisa criar todos os testes que o sistema precisa para dar 100% de cobertura no seu código. Não precisa. Sabe por que não precisa? Porque não dá. Não tem como. Você sozinha não vai conseguir fazer. Por mais que você queira. Primeiro porque não tem tempo hábil. Nunca vai ter. Já não tem tempo para fazer o teste quando você quer fazer. Já é difícil. Imagina se você quiser fazer para tudo. E as pessoas se desanimam. Eu acho impressionante isso. Né? Quando eu falo, pô, vamos fazer teste. Qual que é o problema de fazer teste? Ah, mas aí eu tenho que fazer teste para tudo. Ah, mas aí é difícil. Ah, mas aí demora. Cara, você não precisa fazer o teste mais complexo do mundo primeiro. Faz o primeiro. Começa. Mas não precisa fazer tudo. Não tem como fazer tudo. Coloca isso na cabeça. Se você entende que não dá para fazer, você se conforma. O problema é que as pessoas acham que assim, ah, não dá para fazer, então já era, não vou fazer. Não, cara, não é isso. Faça. Só não faça tudo. Só não tente fazer tudo. Não tente abraçar o mundo. A vida não é binária. Não é 0 ou 1. Não é 100% cobertura ou 0 cobertura. Não é isso. O teste não vai brotar do chão. Você começa do zero, vai passando lá, 1%, 2%. Senão, não tem como. Você não vai fazer tudo. Eu já escutei várias vezes as pessoas falando assim, ah, mas então, vamos fazer uma sprint só de teste de unidade. Sabe, vamos fazer uma sprint só para corrigir dívida técnica. Cara, isso não vai render. Não adianta. Até porque o fluxo natural das coisas não acontece desse jeito. Ninguém vai querer pagar para você, nenhuma empresa vai querer pagar para você ficar corrigindo um negócio que já era para estar certo. Bota isso na sua cabeça. Não adianta. Ah, mas vou parar para fazer teste. Não pare. Faça teste enquanto você está fazendo suas atividades. Na próxima atividade, aí você faz um. Na outra atividade, você faz outro. Já são 2 testes, né? É melhor do que 1. É melhor do que 0. Então não precisa corrigir tudo. Uma coisa que eu sempre penso quando eu pego alguma coisa para fazer. Se eu pego um código que está ruim,
eu sempre tento entregar ele pelo menos 1% melhor do que estava antes. Se eu perceber que não está legal, eu tento fazer alguma melhoria, sempre. Mas não precisa ser, de novo, uma melhoria gigantesca. Não precisa refatorar o negócio todo. Não dá para fazer isso. Mas 1% dá, certeza que dá. Inclusive eu passei isso essa semana. Eu estava pegando ali uma alteração e cara, o sistema tinha alguns testes já de unidade, mas são testes muito ruins, assim, aquele tipo de teste que não testa nada de útil. Era uma alteração extremamente simples. Só que eu tive que mudar uma parada lá dentro da query lá, né? Eu tive que colocar uma condição a mais. E do jeito que estava estruturado, não dava para testar o repositório. Né? Não dava para fazer teste de unidade nele, só teste de funcional no caso, né? Nem de integração eu conseguiria. Então, eu tinha a opção de simplesmente alterar e fazer um teste manual. Ah, cara, todo mundo faz, por que eu não vou fazer? E quando eu alterei a primeira vez, foi exatamente isso que eu pensei. Ah, deixa aí, vou seguir só o padrão aqui e tá tudo bem. Como eu disse, ninguém tá livre desse tipo de pensamento. Eu caí no time do não liga. Eu percebi o problema, mas eu não queria arrumar, porque eu não queria me comprometer. Ah, deixa assim mesmo, segue o padrão e tá tudo bem. Nem é tão relevante isso e beleza. Mas aí quando eu percebi isso, me veio na mente essa questão de reclamar. Pô, mas toda hora eu tô reclamando que o negócio não tá certo, então eu também não posso deixar errado. Ah, mas eu também não posso corrigir o mundo. Beleza, então vamos pela regra do 1%. Eu vou pegar o código e vou entregar ele pelo menos 1% melhor do que estava antes. E aí eu montei uma estrutura para fazer um teste na montagem da query. Né? É um padrão que eu uso já para testar repositórios. Eu não testo a classe do repositório em si, né? Mas eu consigo fazer um teste na montagem da query. E foi o que eu fiz. Eu simplesmente extraí com um padrão muito simples que eu sempre segui lá. E, cara, demorou uma hora. Menos de uma hora, talvez, para fazer. Demorei mais para fazer os testes do que para fazer a alteração na query ali dentro do sistema. Então, eu não fiz uma alteração gigantesca que vai impactar o mundo todo. Mas eu entreguei um melhor porcento do que estava. Então, se você tá com esse problema aí, mas precisa corrigir tudo. Não, cara, você não precisa. A única coisa que você precisa se você percebeu que tá ruim, entrega um melhor, 1% melhor do que estava antes. Pelo menos. Pensa nisso que já resolve bastante coisa. Isso melhora a coisa para o time. Né? Você vai gerar um código melhor para o time mexer. Talvez você vai mostrar para as pessoas que é possível fazer daquele jeito. Né? Que dá para fazer um teste. Que dá para deixar um desenho de arquitetura melhor. Né? Que dá para corrigir um bugzinho ali que parecia idiota. Já aproveitei para corrigir. E aí você vai deixar de ser a pessoa que reclama ou de ser a pessoa que não liga. Para ser o quarto tipo de gente aqui, ó, que eu nem listei aqui, porque é o tipo que não reclama, é o tipo que faz. Lembra dessa regra aí, ó. Se você olhar e achar que não dá para melhorar, sempre dá. Entrega pelo menos 1% melhor do que estava antes, que certeza que sua vida e a vida da sua equipe vai... Se todo mundo parar para melhorar um pouquinho, 1% só, em cada entrega, em 2 meses o negócio está muito melhor já do que ele estava antes. Eu achei bem relevante trazer essa discussão, né? Sei que é um canal sobre testes, né? E aí às vezes eu acabo entrando em alguns assuntos que não são exatamente sobre testes, mas que eles estão muito relacionados. Essa é uma questão que eu escuto muito. As pessoas me perguntam muito isso. Pô, mas tá ruim de testar. Como é que eu testo? Vale a pena fazer teste? Cara, sempre vale a pena fazer teste. Sempre. A questão é que às vezes você não vai ter tempo. Né? Então, em termos de ROI, talvez seja um problema. Às vezes o código realmente não permite. Existem situações onde o código é intestável. Né? Ou pelo menos assim, no estado em que o código está, ele é intestável. Né? Tem situações que ele é intestável de verdade, né? Depende da linguagem que você está usando, do recurso que ela tem, daí às vezes não dá mesmo. Mas se for o C Sharp, por exemplo, sempre vai dar para testar. Só que às vezes quando você pega aquele código especificamente, ele tem muito acoplamento, tá difícil, tem um método de 5.000 linhas. E assim, é intestável? Não é intestável, mas às vezes não vale a pena testar ele. Não agora. Então,
Que existe essa questão, ela existe. Mas tem outras coisas que a gente pode fazer. Né? Como eu disse, não é 0 ou 1. Não é true ou false. Não é ter ou não ter. Você pode ter um pouquinho. Melhorar pelo menos 1% do que estava antes. Dá para fazer, sempre dá. Para de reclamar. Para de ser a pessoa que só reclama. Se você é a pessoa que não liga também, de verdade, para de ser a pessoa que não liga. Para de achar que aquilo não é problema seu. Porque um dia pode ser que seja. Para de reclamar e começa a fazer. As pessoas, elas tendem a não escutar o que você fala. Então, quando você reclama, você fala que tá ruim, que tem que melhorar, elas estão escutando. Só que entra por um lado, sai pelo outro. Mas, com certeza, elas veem o que você faz. Quando você vai lá, melhora um código. Quando você vai lá, cria um teste onde não tinha. Quando você corrige um bug que não era problema seu, as pessoas veem. Elas começam a ver. E aí, cara, acontece um negócio muito louco. Você começa a ser um exemplo. Provavelmente você admira várias pessoas aí do meio que você conhece, youtubers ou não youtubers, algum profissional que trabalha com você, que você admira. E quando você começar a fazer esse tipo de coisa, você vai ver que as outras pessoas vão admirar o seu trabalho também. E isso, não estou falando para alimentar seu ego, não. Alimenta. Né? Mas não é para isso, não. É porque isso vai impactar em várias áreas da sua vida. Vai melhorar o seu desempenho profissional. Vai melhorar seu currículo, provavelmente, porque você vai acabar aprendendo coisas novas. Né? Quando você pega para aprender, pega para fazer coisas, né? Corrigir código ruim, você vai ter que estudar arquitetura. Para fazer teste, você vai ter que estudar teste. Né? Para corrigir um bug, você vai ter que entender o contexto do sistema, entender regras de negócio. Tudo isso vai somando no seu currículo. No final das contas, isso vai virar dinheiro na sua conta. Você vai ter um salário melhor. As pessoas que não ligam e as pessoas que reclamam, elas não evoluem na carreira. Elas ficam para trás. Não seja a pessoa que só reclama ou que não liga. Né? Se você é uma pessoa que ainda não percebe, você precisa estudar mais. E assim, é infinito. Você sempre vai ser a pessoa que não percebe em algum nível. O dia que você aprender a programar, você vai deixar de ser a pessoa que não percebe que o código-fonte tem um erro. E aí pode ser que você seja a pessoa que não percebe que a arquitetura está ruim. E aí o dia que você começar a aprender arquitetura, talvez, sei lá, desenho de soluções, né, desenho de software, arquitetura de software ali, né, código-fonte mesmo, quando você começar a enxergar os problemas, talvez você não consiga enxergar um problema num contexto de arquitetura multissistêmico, com microserviços, cloud native. Talvez você não consiga ver. E aí quando você aprender isso, talvez você não consiga ver em escalas grandes, tipo, não, mas aí eu tenho uma operação no Brasil, uma na Argentina, aí tem um problema ali. Então é infinita essa parada de ter que aprender, de ter que estudar. Você sempre vai ser a pessoa que não percebe em algum grau. Mas ser a pessoa que não liga, a pessoa que reclama, é péssimo para sua carreira. Você vai ficar para trás. E, de novo, lembrando, não tem nada de errado com você reclamar. Até porque eu sou uma das pessoas que reclama. Eu reclamo muito. Apesar de, às vezes, no vídeo aqui não parecer, mas, cara, no trabalho eu reclamo muito das coisas. Mas eu também não sou a pessoa que só reclama. Eu sou a pessoa que faz também. Então, quando eu começo a ver problemas, tudo isso que eu te falei, eu não tirei da ideia aqui, né, para te dar uma aula de coach aqui. Não é isso, não. São coisas que eu faço no meu dia a dia. Quando eu digo que dá resultado porque eu sei, porque eu já tive resultado com isso. E eu já vi outras pessoas tendo resultado também. Então, nada impede que vai ter resultado para você. Vai melhorar sua carreira, vai aumentar seu salário. Em algum momento você vai ser reconhecido, você vai ganhar fama, você vai ganhar admiração das pessoas, você vai ganhar confiança das pessoas. Isso vai fazer você ser um profissional melhor, uma profissional melhor. Eu tenho certeza disso. Então, para de reclamar, começa a fazer e seja o exemplo. Beleza? É isso que eu queria te falar. E se você, aqui especificamente para o canal, se não tem teste, cria seu teste lá. Não deixa de testar só porque não tem. Isso é muito importante. Né? Seja o exemplo da pessoa que testa, do dev que testa, que mostra um diferencial dos outros. Né? Porque a maioria dos devs, infelizmente, não testa. Se você curtiu esse vídeo,
Deixa um joinha aí, deixa um comentário também se você tiver alguma coisa aí para debater. É muito legal discutir com vocês lá nos comentários. E se você gostou realmente desse conteúdo, assina o canal, que aí me ajuda realmente a distribuir esse conteúdo para mais pessoas. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.